em que ele diz o seguinte, ele diz que não vai se meter com essa história de impeachment, tá? E o que mais me preocupou, porque isso aí já era meio previsto, que ele não ia se mexer para avançar durante aí os próximos 2 anos da gestão dele no comando do Senado. Mas me preocupou especialmente ele dizer que é preciso mudar a lei do impeachment de ministros, dizendo que ela é de 51, ela é da época do regime militar, ditadura, não sei o que. Então, assim, ele veio com uma conversa que até então não estava posta. E aí eu já acendeu aqui o alerta. Falei assim, peraí, não colocar o impeachment é uma coisa, né? Justamente porque a expectativa de vocês é fazer isso após a eleição de 26 com o Senado majoritário. Agora, se ele conseguir mudar esta lei agora, impedindo que o Senado, como ele disse o Senado não pode ser órgão de correição do STF. Ora, se o Senado é quem tem a responsabilidade de sabatinar e que naturalmente ainda tem a responsabilidade de reavaliar, né, eventuais crimes de responsabilidade e abuso de poder desses ministros, do que nós estamos falando? Ele quer abrir mão desse poder? Então, eu te coloco esse novo cenário. Como é que você está avaliando? Há o risco disso? Você acha que, conversando com os senadores da oposição, o pessoal lá no Senado, como é que cai essa notícia no colo da oposição? Porque isso inviabilizaria qualquer coisa, né? Inclusive essa própria estratégia de se eleger. Gente, a primeira coisa que eu quero comentar são esses programas que estão no ar. Esse Cláudio Dantas, que já falou absurdos na internet, eles continuam no ar. Será que esse Cláudio Dantas está sendo investigado também? Porque é o seguinte, olha, eu vou ser bem sincero com vocês, não adianta prender um monte de gente se canais que incitam crime e divulgam criminosos continuarem no ar. Porque só vão mudar os criminosos. Mas eles continuarão sendo ovacionados. Complicado, né? Se eleger uma maioria de senadores para, eventualmente, se abrir um processo de impeachment. Cláudio, tem razão, mas assim, vamos supor o pior dos cenários, que seja feita essa alteração legislativa e mude-se a lei do impeachment. Se a gente eleger uma maioria no próximo Congresso, a gente altera essa lei de novo para prever novamente, né, restaurar os freios e contrapesos, que... Gente, o ataque é claro. Eles não estão nem aí. Isso é um deputado. Isso. Porque pra mim eu não sei nem mais como definir. Isso aqui é um deputado. Atualmente é um freio e contrapeso bem capenga, né? O Alexandre de Moraes ele tá confortável para fazer absolutamente toda e qualquer atrocidade que ele imaginar. Gente, esse ignorante, ele sabe, tá, que os ministros do Supremo, eles só podem ser impeachmentados por crimes de responsabilidade. Só que o cara, ele faz com tanta má fé tudo isso, que a única pergunta que fica é: como é que o senhor tá imputando ao ministro um crime de responsabilidade que não existe e você diz que os crimes dele são crimes de responsabilidade por conta das decisões que ele toma, sendo que as decisões dele são referendadas por todo o Supremo? Ou seja, já não faz nem sentido. Já não faz nem sentido. Então, vocês querem o impeachment do Supremo inteiro, é isso? Porque tudo dele é referendado pelo Supremo. Tudo dele é corroborado pelos outros juízes, são 11. É muita má fé, gente. Não tem mais limite. E percebam a covardia. Eles fazem essas coisas e processam os outros. Eles atacam a justiça e utilizam a justiça para perseguir. Vocês estão percebendo? Infelizmente, gente, a justiça hoje é só para quem tem dinheiro ainda. No âmbito da primeira e segunda instância, pobre vai pra cadeia. Eu só tô aqui de pé porque vocês me ajudam. Porque eles usam o assédio judicial porque tem alguém bancando muito advogado pra esses caras. O Eduardo Bolsonaro só não tá preso porque ele é milionário. Porque o pai dele é milionário. O Bolsonaro só não tá preso porque ele é milionário. Se fosse qualquer outro pé rapado fazendo tudo que eles fazem, já estavam presos.
Então, eu acho que o Alcolumbre, como presidente do Senado, assim como outros atores de Brasília, como presidente da Câmara, eles têm relacionamento com o STF, com os ministros do STF, e eles sofrem pressão, né? Não necessariamente ele vai se dedicar realmente a fazer isso, e se ele vier, né, a fazer, a gente tem que mover a nossa base em sentido contrário. Eu vou te dar um exemplo, né? O Arthur Lira, certa vez, ele colocou para votação, ou ele iria colocar para votação o PL 2630. Como foi feito um trabalho muito bom, uma pressão principalmente vinda das redes sociais, o próprio governo teve a percepção de que não seria aprovado o projeto 2630 de regulamentação das redes sociais, que a gente chamou de PL da censura. E aí o governo pediu para o Arthur Lira retirar de pauta aquele projeto. Maravilha. Deixa eu abrir para o nosso Ari Alcântara. Gente, o Wallace Martins aqui na live, ele falou assim: cheguei atrasado, queria saber se pode me explicar o que é DCM, por favor. DCM é um jornal que se chama Diário do Centro do Mundo, tá? Ele tem um canal bem grande no YouTube, se você não conhece, vá lá, se inscreva, tá? DCM é um canal muito importante na luta pela democracia hoje no Brasil, tá bom? Já é um canal muito conhecido há muitos anos, mas agora, mais do que nunca, é um canal que faz toda a diferença para a nossa luta. E a partir de segunda-feira eu estarei lá com um horário fixo das 16 às 18 horas, tá? Contribuindo na luta desse jornal também, tá bom, queridos? Olha, eu quero agradecer aqui a Nara Jucá, tá? A Nara Jucá também é uma pessoa que sempre tá ajudando o canal. Eu te agradeço muito, viu, querida? Um beijo no seu coração. Muito obrigado pelo apoio. Alcântara, que é o nosso Google humano. Não deixa o Elon Musk descobrir o Ari, que o Ari, Eduardo, tem 60 anos de janela de Brasília, então já viu de tudo, inclusive trabalhou para o Figueiredo. Ele tem a história toda de Brasília na cabeça. Já viu, inclusive, essa roda da fortuna girar muitas vezes, né? A roda do destino girar muitas vezes. Já viu muita gente poderosa virar um Zé Ninguém e já viu Zé Ninguém virar gente poderosa. Então, Ari, por favor. Obrigado, Cláudio, principalmente por me dar a oportunidade de estar com o Eduardo, que embora não conhecendo pessoalmente, já admiro. E o pai dele, tive a oportunidade de conhecer com o Alexandre, e cada vez mais admiro. E eu quero começar por isso. Eu já estava no Congresso no dia da promulgação do AI-5 e vivi o antes, durante e o depois. Eu não vejo nada mais semelhante a Luiz Antônio do Gama e Silva que o ministro Moraes. Eu queria saber só por que esse cara não tá preso. Por que esse cara não tá preso? O que precisa pra prender esse cara aí? Vamos de novo? O Alexandre de Moraes, ele tá comparando o Alexandre de Moraes ao AI-5. Vamos lá? Vamos de novo? Ministro Moraes. Eu vejo argumentos durante e o depois. Eu não vejo nada mais semelhante. Esse cara vai comparar o ministro Alexandre de Moraes ao AI-5, que foi a maior repressão que se teve, né, da ditadura militar, tá? O ato institucional número 5, tá bom? Então, vamos lá, olha só. Ele falando, esse cara que devia estar preso, que tá conversando com um traidor da pátria chamado Eduardo Bolsonaro. Ele tá num programa dizendo que o AI-5 e as decisões do Moraes são iguais. Olha lá. Tive a oportunidade de conhecer com o Alexandre. E obrigado, Cláudio, principalmente por me dar a oportunidade de estar com o Eduardo, que embora não conhecendo pessoalmente, já admiro. E o pai dele, tive a oportunidade de conhecer com o Alexandre, e cada vez mais admiro. E eu quero começar por isso. Eu já estava no Congresso no dia da promulgação do AI-5 e vivi o antes, durante e o depois. Eu não vejo nada mais semelhante a Luiz Antônio do Gama e Silva que o ministro Moraes. Eu vejo argumentos sendo repetidos hoje que estavam na boca de Gama e Silva. Eu me lembro de diálogos que o meu pai tinha criticando o Gama e Silva na pré-AI-5, procurando uma articulação política com pessoas da oposição que eu vejo hoje no Alexandre de Moraes. Então nós temos hoje, na verdade, uma exceção idêntica ao AI-5. Só que o AI-5 estava dentro de um processo revolucionário. Já existia o estado de exceção, muito embora a Constituição de 67, em vigor à época, não permitisse que se cassasse mandato, se interferisse na vida parlamentar. E o AI-5 foi emitido para quê? Contra a liberdade de um parlamentar da tribuna.
Aí que prova que precisa? Precisa de prova para mandar prender? Gente, na história do mundo, nunca houve tanta gente gravando seus próprios crimes, como foi no dia 8 de janeiro, como foi o Bolsonaro gravando suas reuniões golpistas, como as fotos que se descobriram depois com o roubo das joias, com o Eduardo Bolsonaro pedindo para outro país invadir, como o próprio Marcos Duval pedindo para os Estados Unidos invadir o Brasil, e agora esse cara falando que o AI-5 guarda grande semelhança com as atitudes do ministro da Suprema Corte. Bom, eu não sei que prova precisa mais para prender ele, tá? Não sei. Vamos lá. Muito bem. Passaram. Isso é calúnia, né? Calúnia. Crime de calúnia. Né? Tá imputando um crime absurdo a um ministro da Suprema Corte. Anos. Eu estava no governo Figueiredo quando da abertura do processo de anistia. Acompanhei com o presidente. Era amigo do Marquesan, que era líder, e do presidente pessoalmente. Questões de cavalaria. Aí vamos lá. Outra coisa que eu preciso dizer. Eu sempre, quando uma pessoa é entrevistada, o interlocutor ou a pessoa que está ali entrevistando, ela precisa rebater. Porque caso ela não rebata algo que o convidado fale, que seja muito absurdo e claramente que pode ser contestado de forma clara, o entrevistador, ao meu ver, comete crime junto com ele, porque está divulgando uma notícia sabidamente falsa. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, quer dizer, ali tem um criminoso que está nos Estados Unidos, que é esse aqui, tá? Tem um criminoso, tem um outro cara entrevistando, que é o Cláudio Dantas lá, né? Tem mais um lá. E eles estão deixando o convidado imputar um crime absurdo ao ministro da Suprema Corte, comparando o ministro da Suprema Corte ao ato institucional número 5 que perseguiu e matou pessoas. Na minha opinião, era ele só que tinha que ser preso? Aquele cara lá? Não. É todo mundo que tá no programa que não rebateu. Eu já tive aqui um embate com foragidos do dia 8. Vitor, você já conversou com foragidos do dia 8 e foragidos da justiça? Já conversei. Eu fiquei calado? E deixei ele falar o que ele queria? Ou eu contestei todas as mentiras que ele falou? O meu papel como jornalista não é deixar o cara falar o que ele quiser. Meu papel como jornalista é manter a verdade acima de qualquer coisa durante uma entrevista. O convidado, eu posso entrevistá-lo, mas eu não posso corroborar ou deixar que o entrevistado faça o que quiser com o meu canal de comunicação. Não é assim que funciona. Tá? Vamos lá. Muito bem. Eu vi o esforço dele, ampla, geral e restrita. A Andréa Reis, que é uma querida, que eu tô morrendo de saudade dela, ela escreveu assim aqui e ela acabou de mostrar uma grande contradição deles. Ela fala assim: então quer dizer que os vagabundos que negam a ditadura, porque eles dizem que não teve ditadura, agora ele tá falando e estão comparando o Xandão à própria ditadura, dizendo que é ruim. Então eles acabaram de aceitar que tem ditadura. Perfeita colocação, Andréa. Cirúrgica, André. Por quê? Ninguém fica fora. Como foi conduzido? Como foi conduzida a eleição de 82, que iria eleger o colégio eleitoral, que elegeu o nosso presidente? Liberdade plena. O que eu vejo hoje? Pessoas contra o processo da anistia. E o que eu vejo no seu pai? Uma atitude responsável, como ele diz, dentro das 4 linhas. É muito difícil, gente, sabe? Tem dias que a gente fica enjoado, sabe? De ouvir um negócio desse aí. Gente, é tanto crime que a justiça não tem como abraçar tudo. É impossível.
O que o Bolsonaro, seu pai, evoluiu, e essa marcação dele, a anistia, é uma marcação que nós precisamos no Brasil. Democracia. O que uma coisa tem a ver com outra? Não faz nem sentido o que ele falou ali. Anistia e democracia. Como assim? Então vamos anistiar traficante também, vamos anistiar um monte de gente. Isso é que eles cometeram crimes comuns. Então, eu queria lhe perguntar, e a minha pergunta é essa. Realmente, nós estamos conseguindo... Gente, eu quero agradecer, que eu esqueci de agradecer aqui, a nossa querida Maravilhosa. Ela mandou um superchat e ela escreveu assim: é tão semelhante ao AI-5 que esses imbecis ainda estão falando. Maravilhosa, o que eles falam, assim, eles são tão... E eles só acabaram de ser criticados aqui pela Andrea, que fez uma colocação perfeita da contradição, Maravilhosa. Assim, são coisas que a gente nunca imaginou que fossem faladas assim, de uma maneira tão descarada, né? Assusta, né? E é objeto, esta democracia, ou seja, apesar dos esforços, apesar do sacrifício, apesar dessas contendas todas, é a democracia esse nosso objeto. Que infelizmente nós não estamos vendo. Nesses meus 60 anos de Brasília, poucas vezes eu vi alguém tão obstinado, tendo tantas provocações, sendo provocado diuturnamente para medidas de exceção, se lutar por um processo como seu pai. Eu realmente, com essa minha experiência aqui, com meus quase 80 anos, eu realmente admiro. E só mais um detalhe que eu gostaria de dar ênfase. Todo esse embate que vocês estão fazendo, eu vou lhes dizer, façam. É o poema de São Crispim, de Henrique V de Shakespeare. Assim que vocês vão se lembrar com orgulho das cicatrizes. Obrigado, Ari. Quase que uma aula aqui. Eu sempre, desde moleque, né? Meu pai me ensinou isso daí também, né? De ficar... Vocês vão se lembrar das cicatrizes como se fosse uma representação de algo digno que fizeram, né? Das lutas, né? Puta que pariu. O cara tentando vender joia lá fora, o Bolsonaro. Aí me vem um cara desse aqui, falar que admira o Bolsonaro. Será que ele admira também esse pé de chinelo que tava tentando vender coisa pra pagar processo? Gente, é muito podre, gente, é muito podre. Ficar aprendendo com a experiência dos outros. Diz-se até, né? É uma frase que o Roberto Campos... E olhem aqui, ó, como o programa não tem nenhum medo de processo. Ó, olha o que tá escrito aqui no título do programa. Preste atenção aqui, ó. Ó, preste atenção. Ari, olha aqui, ó, no título do programa Cláudio Dantas. Olha o que tá escrito aqui embaixo. Ari compara a situação atual com AI-5. Os caras não estão nem aí. Henrique V de Shakespeare. Esse processo de amadurecimento, né, ele fala, quem dera a Deus eu começasse a ser presidente hoje, e não lá, né, no começo de 2019. E o Trump também, o que hoje anos, ele está muito mais amadurecido do que aquele jovem Trump com 73 anos de idade apenas no seu primeiro mandato. Então acho que a vida é esse processo de aprendizado, e pode ter certeza, a gente não tem vingança aqui contra Alexandre de Moraes ou quem quer que seja. É porque, na verdade, todas as tentativas de diálogo já foram tentadas. Esse meio já foi esgotado. Só resta nós, a gente não tem saída. E isso daí é um erro, né? É bom a gente aprender até com os nossos oponentes. Você sempre... Ó, a Fica Querida falou pra ler os comentários, né? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui os comentários. Vamos lá, vamos pros comentários aqui, ó. Quem tinha que tirar os ministros do STF seria o povo, já que os presidentes do Senado não têm coragem. É tudo golpista, gente. É tudo golpista. Vamos ver aqui, ó. Olha lá. O que precisa é um sistema eleitoral que não deixe qualquer dúvida na cabeça. Gente, não mudou nada. Zero. Não mudou absolutamente nada. Olha os ignorantes, ó. É a Constituição que diz que o Senado julga o Supremo. Não julga o Supremo. Eles não são juízes do Supremo. Eles julgam no caso de crimes de responsabilidade. Não tem nada a ver com isso aí que você tá falando. Gente, eles distorcem tudo. Olha lá, vamos ver aqui.
Gente, tem muita coisa absurda nos comentários. Olha, STF na prisão. Olha aqui, ó. STF na prisão. Olha isso. Olha, pessoal, qual dúvida que vocês têm? Eu vou até colocar mais outro aqui. Qual dúvida que vocês têm que outro 8 de janeiro não pode ser descartado? A gente tem que ficar muito ligado, gente, muito ligado.